Pois bem, diante de mais uma oportunidade assim me concedida por Deus, mais uma vez, é claro, eu e você novamente nos encontramos através das redes sociais. E hoje trago como tema de mais uma mensagem falsos pastores e líderes religiosos, porque o meu compromisso tão somente é com Deus e com a sua santa palavra. Ora, a grande e real verdade é que 92,5% dos pastores e líderes de igreja não fazem questão alguma de dizerem a verdade às ovelhas de Jesus, conforme o livro de João, no capítulo 8, do versos 32, que Deus ele já não habita mais em templos feitos por mãos humanas, conforme o livro de Atos, no capítulo 17, do versos 24, e que hoje somos completamente o templo do Espírito Santo. Ora, a verdade é que o Evangelho não está em paredes, nos bancos ou até mesmo em altares, mas sim na vida e no coração de todos aqueles que creem. Essa é a mais pura verdade. Chega de engano, chega de falsidade, chega de mentira, chega de mimimi, chega de enrolação, chega de engano. E é por isso que eu lhe faço um apelo, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Por favor, leiam mais as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Tenham mais intimidade com a Bíblia, tenham mais intimidade com Deus e parem imediatamente de se deixarem ser enganados por estes lobos salteadores, conforme o livro de Atos, no capítulo 20, do versos 29, e por esses mercenários da fé, conforme o livro de João, no capítulo 12, do versos 13, se não me falha a memória, onde Jesus os descreve como aqueles que não cuidam das ovelhas por não serem pastores verdadeiros, ou seja, aqueles que fazem algo por interesse do dinheiro e não pela salvação das almas. Portanto, ouça o meu conselho, larguem mão de serem idiotas, se deixando serem completamente enganados por estes lobos salteadores, conforme o livro de Atos, no capítulo 20, do versos 29. Ora, diante do texto, o apóstolo Paulo ele adverte aos líderes da igreja de Éfeso que após a sua partida, lobos cruéis, ou seja, falsos mestres entrarão e não pouparão o rebanho, e que homens surgiriam dentro da própria igreja distorcendo completamente o evangelho de Jesus para assim atrair seguidores exigindo que obedeçam os falsos ensinamentos deles. Portanto, é necessário que você entenda que pastores ou líderes de igrejas mercenários são aqueles que agem completamente, exclusivamente por interesses financeiros ou vantagens materiais sem lealdade a causas ou pessoas, em outras palavras, as ovelhas de Jesus. E é por isso que o grande alerta bíblico sobre falsos pastores e líderes religiosos é constante e mas muito sério mesmo. Sabe, as Sagradas Escrituras, a Bíblia nos ensina e nos adverte que esses indivíduos muitas vezes se disfarçam também de ovelhas no meio do rebanho, mas por dentro não passam de lobos e mercenários, utilizando-se de engano, manipulação e heresias completamente destruidoras. Ora, a verdade é que eles são completamente especialistas em doutrinas heréticas, pois adicionam ou removem verdades bíblicas, negando aspectos essenciais como a divindade de Cristo ou a autoridade das Escrituras. E, por sua vez, eles profetizam completamente falsas profecias, muitas mentiras em nome de Deus, focando apenas em mensagens agradáveis, ignorando completamente o verdadeiro arrependimento e os conselhos de Jesus. Mas a grande e real verdade é só uma, é que eles vivem uma vida de pecado e orgulho, misturado com a soberba, e embora preguem muito bonito e com muita sabedoria, as suas vidas pessoais por trás dos bastidores não condizem com a palavra de Deus, demonstrando orgulho e imoralidade. Portanto, ouça um conselho meu conforme o livro de Mateus, lá do capítulo 7, versos 16 ao versos 20, se não me falha a memória.
Sabe, existe uma frase popular que eu conheço desde menino mesmo, desde que eu me conheço por gente, que o fruto é conhecido pelo pé, ou seja, a fruta não cai longe do pé. Porém, essa frase popular tem a sua origem bíblica nos ensinamentos de Jesus, onde ele afirma que toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Ora, pois entendo eu, diante da teologia profunda, que Jesus usou essa metáfora para ensinar que o caráter e as atitudes de uma pessoa demonstra quem realmente ela é verdadeiramente. Pois a árvore representa tão somente o coração e o caráter de uma pessoa. O fruto representa as ações e o comportamento de uma pessoa. Veja só o meu raciocínio, pois assim como uma boa árvore não poderá dar frutos ruins, uma pessoa completamente transformada por Deus produzirá boas atitudes, ou seja, frutos do Espírito, enquanto uma pessoa de mau caráter produzirá frutos ruins. Pega aí esta minha visão para a sua vida espiritual e, é claro, até a próxima mensagem comigo, radialista e evangelista Felipe de Oliveira.